Olá pessoal, hoje começaremos a falar sobre o ciclo de refrigeração por compressão de vapor. O que é importante a gente entender sobre esse ciclo? Esse ciclo ele é composto de 4 estágios, ou na verdade a gente pode dizer que 4 dispositivos ao longo deste ciclo. O primeiro dispositivo que nós podemos ressaltar é o compressor. Bem, o compressor ele funciona da seguinte forma, termodinamicamente falando. A gente aciona esse pistão dele, ele funciona como se fosse um sistema de êmbolo e pistão, onde nós temos o vapor ou o fluido refrigerante na parte interna aqui desse pistão. Nós então empurramos esse pistão comprimindo esse fluido refrigerante. Bem, note que termodinamicamente o que nós fazemos é injetar trabalho nesse compressor. Vamos chamar esse trabalho de WC, ok? Um detalhe importante, nesse momento nós temos um incremento de pressão do fluido refrigerante. Saindo desse compressor, nós entramos no condensador. Bem, o condensador é uma parte que está externa do refrigerador. Se nós pegarmos o exemplo da nossa geladeira, por exemplo, que trabalha em um ciclo de refrigeração por compressão de vapor, o condensador é exatamente aquele gradil na parte externa da nossa geladeira, ou do nosso freezer, nosso congelador, tá bom? A parte externa. Importante, para que serve esse condensador? Ele é um trocador de calor, na verdade, e o próprio nome dele indica o que ele faz com este fluido. O condensador, ele pega o fluido no estado de vapor, na sua entrada, e sai com ele na sua forma líquida, ok? Então, na verdade, o condensador, ele é um trocador de calor, que na verdade tem como princípio básico, então, trocar calor com o meio externo. Nós chamaremos isso daqui assim, ó, de Q-high. Esse daqui significa Q-high significa troca de calor nas regiões de alta temperatura. Ou seja, nós temos um fluido de trabalho aqui, um fluido que nós chamamos de fluido refrigerante, na verdade, a altas temperaturas passando pelo condensador. É por isso que na prática você nota que quando você coloca a mão na parte de trás da geladeira, você percebe que aquele ambiente está mais quente, exatamente porque ali está havendo uma troca de calor entre um fluido refrigerante que está quente com o meio externo, que está a uma temperatura inicialmente mais baixa. Bem, na saída do condensador, o fluido, já no estado líquido, ele passa por um importante dispositivo do ciclo, chamado de válvula de expansão. O que a válvula de expansão faz? Ela permite uma rápida expansão desse líquido, nessa parte, onde você tem uma queda de pressão muito alta. Essa expansão rápida do líquido nesta região, né, e então uma queda de pressão, isso faz com que a temperatura do fluido, devido à rápida expansão, caia significativamente, ou seja, na saída do condensador você ainda tem o fluido muito quente, e é exatamente nesse momento, na válvula de expansão, que você tem esse processo onde a temperatura do fluido de trabalho cai de forma significativa, e depois disso, esse fluido de trabalho, agora no estado líquido, entra no evaporador, só que a baixas temperaturas. Esta parte do evaporador aqui, ó, é a parte interna do refrigerador. É por onde o fluido de trabalho vai passar e trocar calor com qualquer alimento ou qualquer coisa que você coloque dentro do seu refrigerador. É nesse momento onde você tem a injeção de calor para o fluido de trabalho. Um detalhe importante, logicamente, que nós temos o fluido de trabalho a uma baixa temperatura aqui, por causa exatamente do processo na sua válvula de expansão, e o alimento, né, que está dentro do refrigerador, trocando calor com esse fluido de trabalho, tá? Que está frio, e o alimento quente. Por isso que o fluxo de calor, lembrando sempre, naturalmente, do quente para o frio, ok? Feito isso, o fluido de trabalho que entra líquido aqui, sai vapor no evaporador. Note o nome desse trocador de calor, né? Evaporador. Então, sai no estado de vapor, e então ele retorna inicialmente para o compressor, onde o ciclo irá recomeçar, tá bom? Vamos apenas agora o seguinte, identificar que esse processo acontece em 4 estágios,
exatamente esses 4 estágios que acontecem em cada um dos 4 dispositivos dentro desse sistema térmico, desse refrigerador, tá bom? O primeiro é o processo que nós chamaremos de 1-2. O processo 1-2 é o processo de passagem pelo compressor. Então, vamos chamar de 1 aqui, ó, e 2 aqui na saída do compressor. Tá? Então, o estado 1 é o chamado pós-evaporador e pré-compressor, e o estado 2 é o pós-compressor e pré-condensador, tá bom? Agora, o que acontece nesse estágio, né? Acontece nesse estágio a seguinte situação termodinâmica. Nós temos a chamada compressão adiabática. Compressão adiabática, ok? Na compressão adiabática, nós temos um incremento de pressão, ou seja, P2 é maior do que P1. Ou seja, nós temos um aumento de pressão sem variação aqui. Na verdade, um processo que nós chamaremos de processo isoentrópico, tá? Ele é adiabático, mas ele é adiabático isentrópico. Isoentrópico. Entrópico, ok? Tendo então uma variação de pressão, um aumento de pressão. Um detalhe, por ser um processo adiabático isentrópico, logicamente nós teremos um incremento de temperatura aqui também. Não se torna um processo isotérmico, ok? Mas um processo isoentrópico. Agora, saiu do compressor, nós temos a entrada no condensador. E depois a saída do condensador nós chamaremos de estado 3, tá? Então a passagem pelo condensador será o estado 1, que é o pré-condensador, e o 3, que será o pós-condensador. Lembrando que no condensador nós temos uma transferência de calor. Essa transferência de calor nós escreveremos da seguinte forma, ó. Nós teremos uma transferência de calor, só que nós teremos uma transferência de calor isobárica. Transferência de calor isobárica. Aqui é muito interessante notar que quais são as condições que nós usamos para a entrada e saída no condensador para efeitos de projeto. Nós basicamente temos a entrada de vapor saturado e como nós temos um condensador, nós temos a saída ali de líquido saturado. Tá? Então entramos vapor saturado, saímos líquido saturado. Muitas vezes aqui também, um detalhe, podemos assumir a entrada de vapor superaquecido, ok? Vapor saturado ou vapor superaquecido. E saída então em líquido saturado. Joia? Uma coisa importante, o processo então ó, no condensador é um processo isobárico, ou seja, há variação de temperatura, há variação de densidade ou volume específico, né? E só que não há variação de pressão na passagem do condensador, ok? Feito isso, nós temos o fluido de trabalho sendo encaminhado, aqui só deixa eu anotar com as setinhas que eu esqueci, ó. Então, compressor, condensador, válvula de expansão, evaporador, evaporador, compressor. Então, nesse sentido aqui está o fluxo do fluido de trabalho, tá? Então, assim, vamos lá. Agora, saiu do condensador no estado líquido. Então, só para a gente anotar aqui, ó, líquido, vapor, tá bom? Passou pela válvula de expansão aqui, né? Então, estado 4, então a gente vai escrever assim, ó, estado 3 para estado 4, tá? Passou pela válvula de expansão, como havia comentado anteriormente, a válvula de expansão permite um rápido aumento do volume do fluido de trabalho e uma abrupta queda de pressão. Então, na verdade, nós temos, o que a gente... Vamos escrever aqui, ó. Nós temos uma expansão adiabática. Tá? Ou seja, a pressão P4, que é a pressão aqui de saída da válvula de expansão,
ela é bem menor do que a pressão de entrada P3, tá? Ou seja, expansão adiabática, nós temos um aumento abrupto de volume, rápido de volume, tá? Só um detalhe importante, enquanto aqui em cima no compressor nós temos teoricamente uma compressão adiabática, aqui a expansão ela não, uma expansão adiabática isentrópica, aqui na válvula de expansão nós temos uma expansão adiabática não isoentrópica, mas caracteristicamente isoentálpica. Isentálpica. Lembrando como eu havia comentado, né? Isentálpica, assim. Lembrando como eu havia comentado em aulas anteriores, quando nós falamos do processo adiabático, ele tem dois comportamentos. Ou ele é um processo isoentrópico, ou o processo adiabático é um processo isentálpico. No caso da válvula de expansão, o processo adiabático nela é característico isentálpico, tá bom? Agora, ok, então passamos pela válvula de expansão e uma expansão adiabática isentálpica, tá? Com queda de pressão e variação de volume. Outro ponto aqui é que, saindo da válvula de expansão, nós temos o fluido de trabalho, muitas vezes aqui, no estado bifásico, tá? Então, passou-se pela válvula de expansão, normalmente nós temos um certo título, ou seja, uma relação entre volume e vapor aqui na saída da válvula de expansão. Caímos na região bifásica, né? Região líquido-vapor. Esse fluido, então, é encaminhado para dentro do evaporador. Bem, na passagem do evaporador, então aqui nós muitas vezes temos o estado líquido-vapor, tá? Então, na passagem pelo evaporador, nós teremos o fluido de trabalho saindo no estado de vapor, tá? Então, vapor sendo encaminhado agora para o compressor, compressor condensador, condensador válvula de expansão evaporador e depois compressor de novo, tá? Então, no evaporador, nós temos um fenômeno parecido com o condensador, só que ao invés de nós trocarmos calor com o meio externo, ou seja, dando calor para o meio externo, nós na verdade estamos absorvendo calor do meio externo aqui, tá? Uma transferência de calor entre o meio interno, e o evaporador, ok? Então, nesse caso, acontecerá uma transferência de calor nesse sentido aqui, tá? Da vizinhança para o sistema. Aqui era do sistema para a vizinhança. Então vai acontecer uma transferência de calor isobárica, ok? E nesse caso aqui, nós temos a passagem de líquido mais vapor para o estado de vapor saturado. Ou seja, o condensador levará um estado bifásico, líquido mais vapor, para um estado de vapor saturado. Ok? Num processo, vamos só lembrar, isobárico. Tá bom? Então é isso, gente. Aqui foi só para a gente ter uma noção de como funcionam os 4 estágios de um ciclo de refrigeração e seguiremos então na próxima aula.